Até me surpreendeu que ela veio ontem. Todos acharam? E a sua menina está onde? Já chegou? Tá tudo bem, né? Então tá bom. Manda um abraço lá para ela. Todos acharam? E disse Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que eu faça rei por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram e disseram a Davi. E disse: ó rei. E disse o rei: é tu, Ziba? E ele disse: sou eu, servo teu. E disse o rei: há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos orar? Já oraram, né? Bem, deixa o Braz colocar. Para um pouquinho, Braz, na internet. Amém. Se eu pudesse dar um título hoje a essa mensagem, eu não dou o título da mensagem, pode sentar. O poder de uma aliança, né? É Deus. Será que a aliança tem poder? Será que a aliança que eu faço, ela tem poder? Será que Deus cumpre a aliança? Depender de bola lá Deus, tá? Depender de Deus, Ele vai cumprir. Se depender de Deus, Ele vai cumprir até o final. Quem quer a aliança somos nós. E o interessante é que quando você faz aliança, Deus faz planos. Por que o casamento entre o homem e a mulher ele tem que ser até a morte? Porque quando você faz uma aliança com a mulher, naquele momento Deus faz planos para os teus filhos. E aí depois você separa. Como é que fica essa aliança? Como é que ficam os planos de Deus? Não pode ser frustrado. Nós estamos lendo um texto ali, onde Davi ele chegou no momento de cumprimento de promessa de Deus. Deus havia chamado Davi lá atrás e havia consagrado ele, havia ungido ele como rei e havia lhe dado promessas de que ele seria o rei que governaria Israel com a bênção de Deus. É claro que entre a promessa de Deus e o cumprimento existe um período, né, de aprovação, de lapidação, onde Deus nos prepara para receber essa promessa. Agora Davi, depois de 20, 30 anos fugindo, depois de 20, 30 anos ele se escondendo, Davi chega no momento em que ele senta diante do trono e ele vê toda aquela riqueza, toda aquela polpa, todo aquele poder. E eu acho interessante que Davi se lembra que lá atrás, ainda quando ele era um jovem, ainda quando ele não era rei, ele conheceu um príncipe. E esse príncipe era Jonathan, o filho de Saul. A Bíblia diz que Davi ele se aproxima de Jonatas, porque Deus ele usa circunstâncias para que nós possamos aparecer, ou Deus possa nos enaltecer. A Bíblia diz que o gigante havia afrontado Israel, e Davi, no momento em que ele vai levar comida ali para os seus irmãos, ele vê aquele gigante, e ele aceita o desafio, porque o rei Saul, ele havia feito uma promessa de que o homem que conseguisse derrotar o gigante,
seria rico, seria próspero, seria isento de impostos, casaria com a sua filha. Davi então tira ali a afronta de Israel, destrói o gigante, e ele agora vai fazer parte do exército de Israel. Porque Saul percebeu que era bom ter Davi no meio. Porque Davi, mesmo sendo pequeno, ele era um homem de guerra. E aí ele conhece Jonatas, e os dois têm uma aliança, fazem uma aliança. A Bíblia diz que Jonatas amou Davi com toda a sua alma, uma amizade muito bonita, uma amizade pura. E sabe o que me impressiona em Jonatas? É que mesmo Jonatas sendo rei, príncipe, ele era filho do rei, e ele poderia ser um sucessor, porque na cadeia hierárquica ele seria o próximo rei de Israel. Mas Jonatas viu que Deus não havia escolhido ele, mas sim elegido Davi. Porque assim é a unção. A unção, ela não é algo visível, apalpável, mas ela é sentida. Eu percebo, eu sinto, eu reconheço. E Jonatas percebeu que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus estava sobre Davi, não sobre ele. E o que eu acho interessante e esperto em Jonatas é que ele, mesmo sabendo que na cadeia sucessória seria ele o próximo rei, mas ele percebe que aquele menino que andava no meio do palácio, aquele rapaz que havia destruído o gigante, carregava dentro de si algo que ninguém carregava. E Jonatas, ele percebe no seu íntimo que a graça de Deus estava sobre Davi. E mesmo Davi sendo perseguido, mesmo Davi sendo odiado pelo seu pai, porque até o próprio Saul percebeu, até o próprio Saul havia percebido que Deus havia escolhido Davi para ser o sucessor. E a Bíblia diz que a intenção de Saul era matar Davi, porque ele percebeu que o seu reinado, o seu trono havia sido ameaçado. Mas não estava ameaçado por causa de Davi, estava ameaçado porque Saul não queria obedecer a Deus. E pela desobediência a Deus, ele havia perdido o trono. A Bíblia diz que Jonatas faz uma aliança com Davi. Em certo momento, onde Davi está com dúvida acerca se era real realmente aquela perseguição, a Bíblia diz que então Jonatas chama Davi no particular. Davi já era um soldado, Jonatas já era príncipe, filho do rei, morava no palácio, morava junto com o rei. Jonatas faz uma aliança com Davi, e ele fala assim: olha, jura hoje pelo Senhor, que se eu morrer, não vivendo eu por algum motivo, ou o dia que Deus te colocar na posição que eu sei que Deus vai te colocar, você vai usar comigo, com a minha parentela de beneficência. Jonatas, ele amarra Davi com um laço, uma aliança de juramento, já sabendo que no futuro Deus cumprisse a promessa que ele tinha sobre Davi, ele estaria seguro, ou então pelo menos os seus filhos estariam seguros de que Davi usaria com ele de beneficência. E a Bíblia diz que Davi o amou, e a Bíblia diz que Davi fez aliança com ele. Os dois então selam essa aliança, cada um vai para um lado, cada um vai viver a sua vida, se separam. E a Bíblia diz que numa dessas perseguições, a luta havia cerrado. A babá que cuidava do menino, o filho de Jonas, tentando fugir dos soldados, ela saindo, ela cai. O menino é pequeno, o menino quebra as duas pernas. Daquele dia em diante, o filho de Jonas passou a ser um aleijado, o menino com a deficiência na perna pela queda. A história diz que todos os filhos, toda a parentela de Saul, eles vão morrer ou em guerra, ou então em acidente trágico. Esse menino, Mefibosete, tinha tudo para ser o próximo sucessor, ele tinha tudo para ser o próximo rei. Talvez por essa deficiência ele sentiu que não havia possibilidade disso acontecer, até mesmo pelo medo, talvez, de Davi matar. Ele se esconde.
E a Bíblia diz que ele vai morar em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar sombrio, lugar ruim. A Bíblia não fala muito bem de Lodebar. Todas as vezes que você vai pegar a tradução bíblica ou então referência, ninguém fala muito bem de Lodebar. Eu vi uma pregação outro dia, o cara falou assim: acha que a maldição foi muito grande, porque além de ter perdido a parentela, perdido o avô, deixou de ter um trono de riqueza, passou a morar numa cidade ruim, passou a morar num lugar esquecido. Mas ele era filho de Jonas. E isso muda toda a história. Um dia desse está lá o menino esquecido, aleijado, pobre, talvez mendigando, talvez rastejando. Porque talvez essa história parece comigo, parece com você. Talvez você possa perguntar: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor esqueceu de quem eu sou. De que valeu a pena servir a Deus? De que valeu ter nascido rico? De que valeu a pena ter nascido uma família real, se agora não tenho nada? Mas a Bíblia diz que Davi está no trono, e todas as promessas de Deus se cumpriram na vida de Davi. E Davi sentado no trono, olhando para aquele palácio, olhando para onde Deus tinha me tirado, onde Deus o colocou, Davi se lembra da promessa que ele havia feito a Jonas. Então Davi manda chamar alguém e diz assim: tem alguém ainda da família de Jonas, da família de Saul? Os servos de Davi mandam chamar, e aí encontram Ziba, que era servo de Saul. Ziba se apresenta ao rei, e Davi refaz a pergunta: e aí, ficou algum do filho de Saul, algum filho de Jonas? Davi não revela na hora por quê. E Ziba responde: tem um. Bom, é normal quando alguém pergunta por alguém, você fala: tem um rapaz que mora em tal lugar. Mas olha o que ele fala: tem um sim. Mefibosete, aleijado. Ou seja, serve para nada, rei. E a Bíblia diz que o rei manda chamar ele. Traz ele aqui. Vão até Lodebar. E a Bíblia diz que trazem Mefibosete aquele lugar, diante do rei. O que passaria pela sua cabeça? Todos os descendentes do rei haviam morrido. O único que poderia reclamar o trono era Mefibosete. O que você faria? O que passa pela cabeça de Jonas quando o rei descobriu? Lascou. O rei vai matar. Eu sou o único que pode requerer o trono, porque sou filho de um príncipe. Na verdade, Mefibosete não conhecia o coração de Davi, não conhecia a aliança que Davi tinha com seu pai. E muitas das vezes a gente não conhece as pessoas, a gente conhece o que falam das pessoas para nós. E tem pessoas que só trazem má notícia a seu respeito. Da mesma forma que o servo de Saul, Ziba, fala para Davi que Mefibosete estava vivo e era aleijado, ou seja, um inútil, não serve para nada. Eu fico imaginando Ziba chegando para Mefibosete: agora a sua casa caiu, rapaz, descobriram aqui, ele está lascado, ele vai te matar. Mefibosete não tinha como se defender. E alguém pode se perguntar: poxa, por que eu estou nesse lugar de esquecimento, nesse lugar feio, nesse lugar ruim? Tem lugares que nós estamos que pode não ser bom, mas são lugares que Deus nos preparou para nos guardar até que se cumpra o tempo da nossa promessa. Tem emprego que você está que não é o seu final, é só o lugar que Deus te colocou para que ninguém te veja, porque Ele quer te preservar e te guardar. Quando você pega o texto de Êxodo,
Você vai ler o texto de Êxodo, ele é escriba. O livro de Êxodo ele foi escrito logo pós-Babilônia. O povo ficou 70 anos preso na Babilônia. Agora o livro de Êxodo ele vai ser o tempo da reconstrução do templo. Esse templo de Salomão vai ser reconstruído. E para que começasse o culto, né, a liturgia do culto, precisava que descobrir quem eram os parentes, a parentela dos sacerdotes, pessoas da linhagem dos sacerdotes, para que só podia o sacerdote que podia fazer os sacrifícios. E alguém disse assim: olha, é provável de que o sacerdote, quando teve o exílio, quando os soldados babilônicos entram em Jerusalém para levar cativo os israelitas, quem era sacerdote deve ter pegado a pedra do Urim e entregado na mão do seu descendente, do seu filho mais próximo. Então nós precisamos saber quem tem a pedra do Urim. Quem tem a pedra do Urim provavelmente é da família real. E Esdras, ele tinha a pedra do Urim, mas ninguém sabia que ele tinha a pedra do Urim. E por que ele nunca revelou? Porque ele sabia que se ele fosse revelado no tempo errado, ele correria sério risco de viver ou de morrer, de perder a sua vida, porque as pessoas iam querer matá-lo para pegar a pedra do Urim. Então, bem antes disso tudo acontecer, Esdras nunca disse que ele era descendente. E aí está a explicação de que porque muitas vezes você não parece hoje o que você vai ser no futuro. Porque Deus te escondeu, ou está te escondendo, para que Ele só possa te revelar no futuro. Porque o diabo não sabe o que Deus preparou para você, nem você sabe o que Deus tem preparado para você. É Deus. Essas circunstâncias, esse lugar feio que você se encontra hoje, essa vida pobre, essa vida miserável, não é nada de maldade ou de esquecimento da parte de Deus. É simplesmente Deus te escondendo, porque no tempo dele, Ele vai revelar quem você é e o que Ele tem para fazer na sua vida. Aliás, Ele vai te usar para fazer todo o propósito dele na sua vida. Talvez Mefibosete pudesse falar: porque o Senhor esqueceu de mim, o Senhor esqueceu do quanto nós somos importantes nessa terra. O meu avô foi escolhido pelo Senhor. E talvez Deus tivesse silêncio no coração de Mefibosete, porque Deus sabia que se Mefibosete não fosse escondido em Lodebar, ele poderia morrer, porque ele era o sucessor do trono. Só poderia ser revelado no tempo do favor de Deus. É Deus. E o tempo do favor de Deus chega. Davi acorda de manhã, perturbado, incomodado. Não sei se é assim que você comigo é assim. Do nada Deus te acorda de madrugada, 3 da manhã, perdeu o sono, se levanta e começa a perguntar para Deus o que está acontecendo. Aí o sono foi embora, a imagem de Deus falou no teu coração: faz isso, faz aquilo. E é um aperto no coração que quando você não faz o que Deus está te pedindo, Ele não te larga. Fica imaginando isso, porque a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus e tinha o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus só habitava em 3 pessoas no Antigo Testamento: o sacerdote, o profeta ou o rei. E Davi era sacerdote, profeta e rei. É Deus. Davi acorda de manhã, perturbado, incomodado. Eu fico imaginando o Espírito Santo, lembra da promessa? Lembra da aliança que você havia feito com Jonatas? Chegou o tempo de cumprimento da promessa. E aí quando Davi chama os seus servos e manda perguntar pelo filho de Jonatas, servo de Saul. Manda chamar Mefibosete. Mefibosete fica chegando pensando assim: não, morto, tá bom. A Bíblia diz que ele chega diante do rei. Como ele é aleijado, ele tem que chegar como? Se arrastando por baixo. A Bíblia diz que Mefibosete bota a cara no pó, se prostra diante do rei. Davi chama Mefibosete e ele fala: fala, ó rei, o teu servo ouve. Davi fala assim: Mefibosete, hoje eu te restituo tudo o que teu avô, o teu pai, tinha por direito.
Davi manda chamar Ziba e fala assim: Ziba, vem aqui, levante Mefibosete. A partir de hoje eu quero que você saia, pegue soldados, pegue os seus servos, pegue os seus filhos. A partir de hoje você trabalha para Mefibosete. Vão trabalhar na fazenda, vão trabalhar no campo, vocês vão lavrar, vocês vão colher, e tudo que for de colheita você entrega nas mãos de Mefibosete e dos seus filhos. Porque a partir de hoje, tudo que o pai dele, tudo que o avô dele é dono, eu restituo a ele e devolvo para ele. Aleluia. Eu fico imaginando Mefibosete não entendendo nada, pensando assim: mas eu não ia morrer, eu não ia perder a minha vida. Não, você não está entendendo, você foi chamado aqui para ser agraciado. Mas o que é isso, irmão? Ele me explica, eu te explico. Ainda quando você era criança, eu fiz uma aliança com teu pai, e eu amava teu pai era fiel, teu pai era justo. E hoje chegou o tempo da cumprimência, porque ainda sou pai vivo. Ele me fez jurar pelo Senhor de que se um dia Deus me colocasse onde Ele colocou, eu faria justiça com você. E chegou o tempo de eu pagar a minha dívida do teu pai. E ainda mais eu te digo: os teus filhos vão comer, vão ter comida, vão ter riqueza, vão ter fazenda, vão ter posse. Mas você, a partir de hoje, vem morar no palácio. O café da manhã, o almoço e o jantar, você vai comer comigo na mesa do rei. Aleluia. Sabe o que eu acho bonito nisso? É porque na mesa não tem aleijado. Todo mundo sentado à mesa está na mesma posição, está na mesma altura. É por isso que a Bíblia diz que quando houver o tempo do cumprimento, onde Deus cumprir todas as promessas, nós vamos estar sentados na mesa do grande banquete. E lá vamos ser chamados daqueles que serviram ao Senhor. E diante da mesa, a Bíblia diz que o Senhor vai nos servir. E servir por quê? Por todo o tempo de sofrimento, por todo o tempo de angústia, por toda a humilhação que passamos. Ali não vai ter grande, não vai ter pequeno, não vai ter maior, não vai ter menor, porque todo mundo vai estar no mesmo patamar. Ali quem era grande vai estar sentado, quem era pequeno vai estar sentado, quem era pobre vai estar sentado, quem era rico vai estar sentado. Ali o Senhor vai nos servir, e servir por quê? Porque a Bíblia diz assim como vocês me serviram, eu também te sirvo. Lá vai estar sentado Abraão, Isaac, Jacó, vai estar Pedro, vai estar Tiago. Eu quero te ver lá, meu irmão. Olha quanta alegria. Nós sentados à mesa e Jesus nos servindo. Eu fico imaginando Jesus cortando um pedaço de carne. Qual sabe que você quer? Contra filé? Qual que você quer? Alcatra? Peixinho assado? Traz mais um pouquinho para mim, Senhor. Eu não sei se no teu coração você vai estar alegre ou não está alegre. Eu não sei se talvez os teus olhos vai ter uma lágrima descendo e você fala assim: mas não pena. Todo momento de sofrimento, toda dor. Eu fico imaginando Jesus chegando nos teus olhos assim: pera um pouquinho, deixa eu chegar aqui. É a última vez que você vai chorar. Só chora de alegria, porque a Bíblia diz que Ele chorará nos teus olhos toda lágrima. Aleluia. Todo sofrimento. Eu não sei se você está passando por um momento de tristeza, de dor, mas quando você estiver sentado na mesa, você nem vai se lembrar disso. Eu fico imaginando o Jonathan, Mefibosete no outro dia, acordando naquela cama grande, cheirosa, limpinha. Na porta, 2 soldados guardando, livrando ele. Ele sai e senta, o rei está te esperando. Café da mesa de manhã cedo, Jonathan olha para a janela, aquele sol bonito, brilhando, e ele falou assim: poxa, onde eu estava na pobreza, onde eu estava no lixo, onde eu estava na Cracolândia, escutando os tiros, pancadão, hoje eu estou aqui no Palácio do Rei. Eu de vez em quando, sabe, eu saio da minha janela de madrugada, eu sempre acordo de madrugada, eu vou para a janela, olho e falo assim: Senhor, obrigado pela tua fidelidade. E olha de onde Deus me tirou e falo assim: obrigado por tudo que o Senhor tem me colocado. Eu fico imaginando o Mefibosete olhando para a janela, para aquele sol nascendo, invadindo o quarto, aquele sol gostoso de madrugada. Ele olhou e falou assim: Senhor, vale a pena. Me perdoa, Senhor, porque eu falei que o Senhor tinha esquecido de mim. O Senhor não tinha esquecido de mim. O Senhor estava guardando esse tempo, esse momento, onde eu achei que eu não era nada, e agora o Senhor me fez colocar sobre tudo. Mefibosete sentado na mesa, o rei na ponta, a família real, a rainha, os filhos do rei, Mefibosete sentado. O Senhor, o rei serve Mefibosete, ele é um convidado especial. Iguarias, bolo de fubá, bolo de cenoura, chocolate, suco, tâmara,
uva, tudo de bom e melhor. Essa passagem, essa alegoria nos faz lembrar, nos faz sonhar, que Paulo vai dizer assim: toda tribulação, toda dor e todo sofrimento que nós passamos hoje, não há de se comparar do que aquilo que há do porvir. Pode estar ruim hoje, pode estar difícil hoje, mas nós não podemos amolecer, porque da noite para o dia Deus muda o nosso quadro. Amém? Vou ficar de pé, quem manda para